primeiro ponto aqui, quando a gente olha para o turismo no Brasil, é dizer o seguinte: nós não priorizamos esse tema como um tema nacional, né? Eu acho que, quando a gente olha para políticas públicas implementadas com um país com as características do Brasil, políticas públicas implementadas ao longo das décadas, né, a gente não vê nenhum governo, e aí não quero aqui ideologizar ou partidarizar, mas nenhum governo tratou desse tema com a seriedade, com o impacto econômico que o turismo pode trazer para um país. E aí eu acho que a gente divide isso aqui em dois temas. Você tem, primeiro, o turismo doméstico, né? Nesse momento, com o dólar nas alturas, caindo um pouquinho, mas ela está muito caro, né? Com a moeda estrangeira, com a desvalorização do real, é um momento que nós poderíamos ter um turismo doméstico com muito mais intensidade do que nós temos nesse momento, né? Se a gente fosse ater aqui ao caso do Rio de Janeiro, é olhar esse rico centro-oeste, representado por dois governadores aqui, olhar o rico interior paulista, né, e dizer, olha, vamos criar todas as condições para aquele que não puder ir para Orlando, Paris, enfim, Tóquio ou Londres, que ele se desloque aqui para o Rio de Janeiro no seu final de semana, né? Então, esse é o desafio. Se a gente for olhar para o turismo externo, né, para aqueles que vêm para cá, e o Vinícius é o professor de todos nós nesse tema, estou aqui abusando um pouco dos meus conhecimentos, dos meus parcos conhecimentos, Vinícius, mas é fundamental que nós tenhamos um conjunto de ações políticas nessa direção, mas a gente vê também, comparando com qualquer país, o volume de turistas estrangeiros para o Brasil é ridículo, é um verdadeiro absurdo. E aí, quais são os nossos desafios, né? Eu acho que... E aí eu olho para o Brasil e para o Rio, João, e aí tem um pouco essa percepção, e aqui não vai nenhuma disputa, né? Mas nós temos um Brasil diverso, amplo, mas para o exterior, para o mundo exterior, a porta de entrada ainda é o Rio de Janeiro, né? Não tem jeito. Capa do The Economist, o Brasil vai bem, é o Cristo Redentor decolando. Infelizmente, depois tivemos 3 capas do The Economist com o Brasil indo para o lodo, para a lama, né? Mas, enfim, temos mais capas do The Economist com o Cristo Redentor caindo do que subindo. Temos que inverter esse quadro de novo. Mas essa cidade, ela continua sendo a representação do Brasil no exterior, a porta de entrada do Brasil no exterior, com todas as riquezas do nosso país, do norte, do centro-oeste, enfim, todos os ativos turísticos que nós temos. Mas eu queria destacar alguns problemas, né? Quando o Cláudio cita aqui o Galeão, o tempo todo disse, essa não é uma disputa com São Paulo, com Guarulhos, né? Nós temos um problema, aí o Brasil é incrível nessas coisas. Às vezes os liberais não têm compreensão do que é o liberalismo econômico, os mais de esquerda e de mais controle do Estado também não têm compreensão, mas em qualquer lugar do mundo você tem uma coisa chamada coordenação de aeroportos, né? Para quem conhece aqui Orly e Charles de Gaulle, sabe que tem uma coordenação entre os aeroportos. Para quem conhece JFK, Newark e LaGuardia, sabe que tem uma coordenação de aeroportos, né? E a gente aqui no Brasil não pratica isso, supostamente por um livre mercado, que é uma abobrinha do tamanho do mundo, né? Portanto, nesse momento, João, vamos, se Deus quiser, todos estar em Washington com você, o grande debate que se passa nos Estados Unidos é a discussão de algo que quer se acabar, que é a coordenação entre o Reagan e o Dulles, né? Que são aeroportos e Baltimore, que são 3 aeroportos que são coordenados, queriam acabar com a coordenação desses aeroportos. É basicamente o que nós estamos pedindo que aconteça aqui no Rio de Janeiro. É inaceitável que se sobrecarregue o aeroporto com as características do Santos Dumont e um aeroporto tão importante como o aeroporto do Galeão, que, de novo, não disputa com São Paulo. Não é essa a disputa. Aliás, é ridículo, Caiado, o Brasil ter só um hub de aviação digno desse nome, que é Guarulhos. É ridículo não termos um hub no Nordeste, é ridículo a gente não ter um no Centro-Oeste, Brasília, né? A gente não pode chamar aquilo de hub. É ridículo a gente não ter 2 aqui no Sudeste, Rio, e São Paulo, como sempre se teve. Então, são discussões que são muito importantes. Nós temos um problema de imagem ruim no exterior. Qual é o investimento? É óbvio que tem uma coisa a ver com a notícia, com a mídia natural que se dá, com desafios que o Brasil enfrentou e falha nos últimos anos, mas nós não temos uma política permanente de projeção da imagem no Brasil, né? O que mais
chama atenção. Eu estava recentemente na China. Toca bossa nova em todo lugar na China, né? Estive agora no encontro com o Jeffrey Sachs e com a prefeita Hidalgo em Paris. É o tempo todo, na Europa, bossa nova tocando. Você vai para os Estados Unidos, é bossa nova tocando. Ou seja, a cultura brasileira é um ativo fantástico nosso. A imagem do Brasil, ela precisa ser trabalhada. A gente não tem esse investimento. É óbvio que há notícias negativas, especialmente nos últimos anos. Eu disse aqui, 10 anos de crise econômica, é óbvio que sempre atrapalha, mas é algo que a gente precisa fazer. Desburocratizar a possibilidade dos turistas chegarem ao Brasil. É inaceitável. Está aqui falando alguém que ajudou o presidente Lula a se eleger presidente da República, mas para que vai cobrar visto americano agora? Né? Enfim, a gente precisa... O maior fluxo de turistas estrangeiros foi de turistas americanos, sob uma suposta regra de reciprocidade. Enfim, não sei se a gente se sente mais machão por essas coisas, mas é inacreditável. A gente precisa de mais turistas, flexibilizar, facilitar a concessão de vistos, né? São desafios que a gente enfrenta. Os nossos problemas regulatórios, o custo das passagens. Eu não quero aqui nem me referir ao absurdo. Desculpa se tem alguém de companhia aérea aqui. Sei que é um mercado complexo, estamos falando em moeda estrangeira, em coisas que têm muito a ver com a variação do câmbio do dólar, mas é uma loucura. Se o sujeito quiser sair de Congonhas para vir para o Santos Dumont, com todo respeito aos meus queridos amigos paulistas, um dos programas mais fantásticos do mundo, né, você paga um custo absurdo. O que está custando hoje a ponte aérea? Será que isso tem a ver com o mercado? Será que isso tem a ver com o excesso de regulamentação que nós enfrentamos aqui no Brasil? Nós temos zero investimento, zero. Eu não sei, iniciativa, sei lá, o Vinícius fez um belo trabalho nisso em São Paulo, talvez aqui no período pré-olímpico, pré-Copa do Mundo, a cidade e o Estado do Rio de Janeiro tenham feito um trabalho melhor nesse sentido, mas de treinamento, qualificação de mão de obra, o nível de informalidade do receptivo turístico é algo absurdo no Brasil e no Rio de Janeiro. Portanto, quando eu acho que o João e a Lide, enfim, o Fórum Fulan traz esse debate para cá, nos cabe de novo naquilo que eu acho que é o sentido de um encontro como esse. E aí, óbvio, o Cláudio disse aqui dos desafios das grandes cidades brasileiras. Eu acho, por exemplo, eu disse para o Cláudio, eu acho que a gente tem aqui um problema de narrativa absurda em relação ao Rio de Janeiro. De vez em quando eu dou umas broncas no Cláudio, é uma situação de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, e eu não estou dizendo aqui que é uma maravilha, pelo amor de Deus, nenhuma capital brasileira, mas é muito melhor do que se vende por aí. Todos os índices, está falando aqui alguém que não tem uma responsabilidade direta sobre o tema, nem sou do mesmo partido do Cláudio Castro, mas todos os índices de homicídio nos últimos tempos têm caído. E a sensação que um paulista do interior tem ao ver a televisão é que o sujeito entra aqui e toma um tiro na testa no dia que entrou. E acho que todos aqui estão desfrutando. Repito, não estou dizendo que não tenhamos problemas. Temos um problema de narrativa brasileira, de narrativa carioca. Portanto, mas eu acho que o verdadeiro desafio de um encontro como esse, disse isso aqui na minha fala inicial, é que nós saiamos daqui refletindo sobre esses verdadeiros problemas, que são os desafios do setor que o Brasil trata de maneira absolutamente secundária, terciária, sei lá que maneira que a gente trata, e que é um importante ativo econômico de um país. E aí volto para um tema que acho que foi trazido aqui pelo João, pelo Fulan, que é isso. O mundo hoje olha para essa economia verde. Esse é um momento que o Brasil pode se projetar, até pelos problemas também de narrativa do ex-presidente Bolsonaro ao longo dos últimos anos, com essa temática, e ter ali problemas concretos, mas tem também um problema de narrativa, de forma de se comunicar, a impressão que se passou para o mundo de como a questão ambiental era tratada no Brasil. Isso abre um sem fim de oportunidades. É óbvio, se Goiás, se o Mato Grosso, se o Nordeste, se São Paulo tiver mais eventos, se as coisas acontecerem mais, é óbvio que o Rio de Janeiro talvez seja a cidade que mais se beneficie disso. Dificilmente alguém vem ao Brasil e não quer dar uma passadinha aqui para curtir a mais linda e fantástica de todas as cidades. Algumas reflexões sobre o tema. Muito obrigado.